Então, assim, muitas pessoas estão tendo uma luta aí constante, que é a luta contra a balança, né? E por que as pessoas têm essa luta contra a balança? Por causa das as formas atuais, elas quase que estão desenhadas para ganhar peso, não para perder, né? Então, isso ano após ano vai criando esse acúmulo. Então, é muito comum a gente ver que a pessoa, depois de uma certa idade, ela está acima do peso. E muitas bastante acima do peso, né? E aí a gente vê o seguinte, que muitas pessoas tentam várias coisas e não conseguem. E aí elas acabam se frustrando achando que o problema é elas. Mas na verdade a culpa não é nem questão de culpa, né? É que simplesmente porque ela não está sabendo fazer. Então existe né, uma forma mais fácil de fazer. Porque um dos grandes problemas que existe atualmente, existem dois grandes problemas, né? Que são alimentos que são muito altos em energia e muito baixos em nutrição. Então esse alto em energia vai fazer ativar o hormônio do armazenamento. E esse hormônio do armazenamento, por mais que você faça jejum, que você malhe, você vai baixar ele, mas você não vai conseguir acessar as suas gorduras. Então, quando você consegue acelerar o seu metabolismo, você consegue ter os resultados que antes você não tinha. Então, existem formas que você faz para começar a acelerar. Uma das formas que você vai fazer é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente é uma das coisas que você vai fazer. Depois, algumas mudanças na alimentação. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte: quando você vai tentando de tudo, sabe? Toda vez que você tenta lá emagrecer e não emagrece e volta a ganhar peso de novo, você vai dificultando mais a sua perda de peso. Então, eu tenho alunos que às vezes elas vêm, né, começa comigo, e aí 2 semanas elas me escrevem, né, Márcio, uma semana, 2 semanas, Márcio, eu perdi 1 quilo só até agora. E aí por quê? Porque as primeiras 1, 2 ou 3 semanas são uma semana de adaptação e de corrigir coisas que vem acontecendo com esses tempos, nessas coisas erradas que foram sendo feitas, né? Então o seu corpo ele vai começar a fazer alguns ajustes, a regularizar algumas coisas, para depois começar realmente a queimar gordura. Então tem pessoas que é mais rápido, mas tem pessoas que demoram um pouco mais. Mas sempre você pode fazer coisas ali que vai acelerar. Mas é importante você saber o seguinte, que não é porque você em uma semana não teve resultado que as coisas não estão acontecendo. Isso é importante a gente saber. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está tendo resultados a níveis internos. Ela está perdendo medida, ela está, né, sendo eliminadas as gorduras ali que está no fígado, nas artérias, no coração, as gorduras viscerais estão sendo usadas como energia. E essas gorduras às vezes não se nota tanto na balança. Porque o que mais se nota na balança, logo de início, quando você começa ali, é líquido. Logo no início, quando você começa a emagrecer, que você tem aquele boom assim, é porque a pessoa tinha muito líquido retido. Então, se a pessoa já não tem tanto líquido retido e o corpo dela ainda vai usar aquela gordura visceral, porque são as mais perigosas, então não se nota tanto na balança logo de início. Depois você vai tendo mais resultados, vai vendo mais a balança se mover mais. Mas é muito importante que você saiba disso, que quando muitas vezes você começa, a balança ela meio que tá ali querendo, parece que tá brigando, mas não, a nível interno, o seu corpo tá fazendo toda uma limpeza. Então, quando você, né, começa a mudar a alimentação, automaticamente você já tá acelerando seu metabolismo. E aí, quando você começa a praticar o jejum, você tá dando estímulos para ele acelerar. E aí você vai fazendo outras coisinhas. Aqui, por exemplo, quando você levanta de manhã e você já toma água, você já tá dando um estímulo pro seu corpo para ele não reter líquido. E por que muitas vezes tem a retenção de líquido? Que a pessoa, às vezes, ela não bebe água porque ela acha que ela retém líquido. E a falta de beber água faz reter o líquido. Então, quando você já começa a dar a hidratação correta, o seu corpo já começa a liberar alguns líquidos e começa a funcionar melhor. Então, o simples fato de você já começar o seu dia bebendo água, você já está começando a dar um estímulo diferente, um estímulo correto. Então, primeiro, quando você começa, já começa dando água. E aí, depois você vai tomar o seu café, o seu chá, o que seja. Mas quando você já começa ao contrário, você não está deixando as coisas acontecer como deveria de acontecer. Então, o café você pode tomar, assim, depois que você tomou a água. E aí, nesse café, o que dá para você fazer que vai ajudar a acelerar seu metabolismo? A canela. Quando você começa a fazer essas mudanças, você vai notar que já começa aqui a acelerar, seu metabolismo começa a acelerar.